virei youtuber. Por força da pandemia, né? da necessidade, né? Exatamente. Então, eu tenho postado essas palestras no meu canal do YouTube. Então, depois eu posso até passar para quem quiser assistir as outras apresentações. Né? Legal. Então, acho que eu vou começar, Marcos. Pode então, ser. Agradecer desde já ao professor Marcos Oliveira ter aceitado o nosso convite. Aqui, tá. O professor Marcos, ele é professor associado do Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ, né? É alguém que eu já conheço há uns bons, muitos anos, aí já perdi as contas, né? Quando eu estava provavelmente entrando na minha... Entrando não, né? Ali, um pedaço da minha pós-graduação, ele já estava ali bem avançado no doutorado dele, lá no Rio de Janeiro, e era o cara da hemozoína lá na época, né? Então, o professor tem uma contribuição muito importante aí, quem trabalha com bioquímica de insetos, parasitas, enfim, né? Hematófagos, que é na formação de hemozoína, um trabalho muito importante. Então, ele realizou esse trabalho. Ele é graduado em biologia, né? Esqueci de mencionar. Então, esse trabalho ele desenvolveu durante o mestrado e doutorado dele, que ele fez lá na UFRJ. O mestrado pelo Instituto de Biofísica, o doutorado depois pelo Instituto de Bioquímica Médica, né? O programa de pós-graduação em Química Biológica. Sempre sob orientação do professor Pedro Lagerblau Oliveira, né? E aí depois o Marcos rapidamente se tornou docente lá do Instituto de Bioquímica Médica, né? Um trabalho muito importante, foi rapidamente recrutado como docente e desde então ele começou a desenvolver uma linha que eu acho que hoje está já bem consolidada, bem robusta, de resposta ao estresse oxidativo, e eu acho que em diferentes modelos, né, Marcos? Aí eu já me perdi. Depois, você, se quiser falar sobre isso, você fala melhor aí, mas, enfim, então, né, hoje é professor associado, fez, inclusive, livre docência, né, recentemente, na USP, né, Marcos? Sim. Instituto de Química, de São Paulo, só que hoje ele não vai falar nada disso, eu acho. Não. Porque o convite para ele falar aqui para a gente tem a ver com um trabalho aí paralelo. Eu quis falar isso tudo para contar quem é o Marcus, né, bioquímico, vamos assim dizer, que é quem eu conheço há tantos anos, tanto admiro, mas, na verdade, o convite... Aliás, já faço aqui o convite para você voltar depois e falar das outras coisas, sempre que se você quiser. Já aceitei. Pois é. Mas hoje o convite foi porque ele vem desenvolvendo uma empreitada, né, como ele falou, virou até youtuber agora, né, para estimular uma reflexão da nossa comunidade científica a respeito da nossa forma de pensar e, sobretudo, de fazer ciência, de publicar, de reportar a nossa ciência, né? E eu assisti uma apresentação dele, achei fascinante e resolvi chamar. Tenho certeza que todo mundo vai gostar. E acho que nesse momento, viu, Marcos? Eu até circulei um e-mail aqui hoje, dizendo assim que nesse momento que a gente acabou de terminar um ciclo de avaliativo dos nossos programas e estamos pensando, né, nos próximos 4 anos, eu acho que esse tipo de discussão é muito enriquecedora, né? Então, certamente. Né? Então, agradeço mais uma vez, passo a palavra aí, Marcos, espero que a gente tenha uma boa discussão aí ao final da sua apresentação. Viu? Obrigado, Marcos. Prazer. Obrigado, Adriano. Eu que agradeço pela sua apresentação. Para mim é um prazer enorme voltar, mesmo que de maneira virtual, a Ribeirão. Já tive algumas vezes em Ribeirão e é sempre um prazer visitar a USP. E como o Adriano comentou, né, eu venho esse outro lado da minha atividade científica, né, eu diria complementar a minha
atividade principal, né, na área de bioenergética, que é a minha praia de atuação, toca em certos aspectos que, em um determinado momento da carreira, você começa a perceber certas culturas, certas práticas que a gente vai aceitando, né? Nós vamos aceitando, até chegar a um ponto em que é necessário uma reflexão, parar, refletir e tentar propor algo novo, né? Algo que possa agregar coletivamente uma forma diferente de mudar a nossa cultura. E a cultura que eu me refiro aqui é a cultura da forma como nós conduzimos a ciência, né? A forma como a ciência está sendo conduzida no mundo. Não é uma situação, não é um exemplo brasileiro único, né, no mundo, e particularmente em relação à forma, né, a publicação, né, as políticas de publicação científicas, né, que muitos de nós, talvez todos, né, me arrisco a dizer que todos nós já sofremos em algum momento da nossa carreira, seja na avaliação de projetos, seja na publicação de um artigo em uma revista de prestígio, nós sofremos as pressões criadas por nós mesmos, né, pela nossa comunidade, e que cada vez mais estão se tornando excludentes, né? E essas mudanças, elas estão acontecendo a um passo extremamente rápido no âmbito internacional, e as discussões e as mudanças que nós percebemos aqui no Brasil ainda são tímidas. E isso me preocupa muito, porque, como nós vamos discutir aqui ao longo dessa apresentação, nos próximos 4 anos, nós teremos uma revolução na forma de publicar, independente da área de atuação. Então, eu vou já de antemão adiantar que essa apresentação ela tem um lado um tanto quanto assustador, talvez até tenebroso, mas que no final eu espero que tenha uma luz no final do túnel, que não é um trem em alta velocidade vindo na nossa direção, mas sim uma luz de esperança. Tá? Bom, o meu ponto de partida vai ser as universidades, né? A forma como o conhecimento é produzido e discutido, né? Gerado nas universidades, né? Que foram tradicionalmente consideradas como as casas do livre pensar, onde os filósofos, onde os cientistas, né? Os pensadores sempre tiveram liberdade para pensar naquilo que eles podiam pensar acerca da natureza. E desde a criação desses centros de pensar filosóficos e das universidades, a gente percebe mudanças, não só na estrutura, mas na forma, na cultura que a academia se desenvolve, né, há séculos. Né? Uma dessas mudanças, e essa talvez a mudança mais importante para nós recentemente, né, eu diria da década de 70, 80 para cá, né, é a entrada de uma determinada cultura que se assemelha a uma cultura corporativa, né, termos corporativos que passaram a frequentar a nossa linguagem, né, produtividade, excelência, termos desse tipo, né? Além, claro, da nossa burocracia inerente, cada vez mais pesada, né? Que nós temos que obedecer, inevitável para todos nós, né? De uma certa maneira, essa é a colocação que Bill Riddens coloca no seu livro fantástico, recomendo fortemente, The University in Ruins, em que ele propõe que a própria existência, né, nosso entendimento do que vem a ser uma universidade, na verdade, já ruiu ali na década de 80 para cá, e as universidades foram engolidas, né, especialmente no cenário norte-americano, elas foram engolidas pelo mercado corporativo. Né? Então, esses termos, excelência, produtividade e impacto, né, passaram a fazer parte do nosso vocabulário corriqueiramente. Né? E isso coloca imediatamente a ideia de que os cientistas, né, como os atores principais nas universidades que geram conhecimento, como um equivalente aos CEOs, né, aos
os executive officers das empresas, né? Quer dizer, o cientista hoje ele passa uma parte considerável do seu tempo pensando em como conseguir dinheiro, né? Grants, principalmente nos Estados Unidos, mas aqui também, né? Não é muito diferente. Então, esse uso pandêmico, né, do vocabulário corporativo, executivo, chegou e entrou nas nossas vidas e isso influencia a nossa forma de pensar, né? E o pior, talvez o lado mais nefasto dessa cultura corporativa é na hora da avaliação. É na hora em que um cientista é colocado na ponta, né, na avaliação, e toda a sua contribuição científica ela é avaliada criticamente e muitas vezes de uma maneira que não é adequada, né? Muitas vezes baseada em índices, a gente vai falar disso daqui a pouco, né? Como uma forma de medir qualidade, que é um paradoxo em si, né? Como se fosse possível medir a qualidade de uma produção científica através de um único índice, né? O índice de impacto, por exemplo, né? Isso é um problema, né? E a partir disso, nós, e aqui eu uso nós, porque essa reflexão que, na verdade, é o cerne dessa apresentação, né? Ela não é exclusiva minha, né? Eu não criei essa discussão sozinho. Essa discussão ela vem sendo feita juntamente com 2 colegas meus, né? A Alicia Kowaltowski, do IQ da USP, e o Ariel Silber, do ICB da USP. Nós 3 estamos discutindo esses assuntos já há alguns anos, né? E nós estabelecemos esse termo, né? A ciência impaciente. Ou seja, a gente chegou num momento em que a academia, as universidades, elas produzem conhecimento de uma forma descontrolada, né? Essa faz parte da nossa realidade, incorporada a esse vocabulário corporativo, né? Que a gente, na verdade, pegou emprestado de um termo criado por Bennett Harrison, né? Em que ele estabeleceu nesse termo de capital impaciente, que é, na verdade, o desejo, né? A vontade crescente dos investidores pelo retorno financeiro o mais rápido possível, né? A gente pode usar a ciência impaciente como uma forma da gente conseguir, né, o que os cientistas, né, brasileiros no mundo todo, né, publicam o mais rápido possível nas revistas de maior fator de impacto possível por unidade de tempo, né? Então, a ciência impaciente ela faz parte da nossa realidade hoje. E, obviamente, assim como o capital impaciente, a ciência impaciente também tem as suas consequências, tem o seu lado negro, né? A primeira delas é a quantidade, né? A taxa de publicação de artigos científicos explodiu. Vem explodindo, na verdade, já há um bom tempo, né? Enquanto no século XVIII a taxa de crescimento da publicação era em torno de 1% ao ano, em 2010 essa taxa aumentou de 8% a 9%. Quer dizer, é difícil de acompanhar o tsunami da literatura, né? Nós estamos cada vez mais saturados por informação como consequência direta dessa publicação exacerbada, né? O resultado disso, e o tempo ele é finito, o resultado prático disso é que a leitura, a nossa capacidade de leitura, ela está ficando cada vez mais superficial. Esse dado publicado na Science em 2009 mostra o número de artigos lidos por cientistas ao ano aumentou ao longo das décadas, né? No entanto, o tempo dedicado para a leitura de cada artigo diminuiu. Quer dizer, o autor, nós lemos o abstract e talvez só isso, muitas vezes, né? O que é péssimo, né? A nossa falta de foco na leitura ela é agravada pela excessiva quantidade de atividades não científicas, né? Esse estudo feito na Universidade do Colorado, no Departamento de Ciências Humanas, mostra que somente 3% do tempo dedicado pelos PIs é dedicado efetivamente à pesquisa. Quer dizer, é um número assustador, né? Quer dizer, nós estamos sendo saturados por uma lógica de mercado corporativa que faz tudo menos nos ajudar a criar, né? Gerar conhecimento transformador, né? Que consequências a ciência impaciente gera, né? Então, primeiro, o bullying científico, né? Síndrome de burnout, né? E outras doenças psicossociais, né? Que já, por exemplo, o Leopoldo Demes, né? Lá em 2003 já colocou isso, né? Os ritos de passagem e burnout como consequências do ethos acadêmico no contexto brasileiro, né?
A gente acha que o número elevado de retratações em má conduta científicas pode ser parte do subproduto da ciência em paciente, né? Quanto maior a retratação, né, quanto maior o fator de impacto da revista, maior a retratação. Quer dizer, a comunidade encontra meios de conseguir publicar nas revistas de alto fator de impacto, né? Mesmo que isso signifique abrir mão da qualidade do trabalho. E a crise de reprodutibilidade, né? Isso também nós acreditamos que são fatores que estão envolvidos, né? Então, essa é uma pesquisa feita pela Nature, mostrando que, numa pequena enquete, 52% dos entrevistados, de 1.570 entrevistados, 52% acham que há uma crise de reprodutibilidade em andamento, isso em 2016. Por que essa forma de publicação rápida atingiu esses níveis tão absurdos, né, tão estonteantes, né? O que a gente vê por trás disso é que os grandes grupos editoriais, ao longo dos anos, eles perceberam que as publicações elas refletem uma forma de ganho de capital bastante lucrativa. A gente vai ver isso em alguns números aqui, né? Em 2009, desculpa, em 2005, né, um levantamento feito no grupo da Elsevier, né, que é um dos gigantes de publicação, né, mostrou que o grupo Elsevier obteve uma margem de lucro em 2005 de cerca de 39%. Na época, 449 milhões de libras esterlinas. Em 2010, 5 anos depois, essa margem de lucro não mudou, em torno de 36%. O que é maior do que a margem de lucro da Apple, da Google ou da Amazon naquela época. Quer dizer, a gente não se dá conta disso, né? Nós trabalhamos para a Elsevier indiretamente, né? Cada um de nós faz a sua atividade de pesquisa, como parte da sua atividade de pesquisa, avaliar artigos, né, científicos, peer review, e essas atividades são feitas gratuitamente. Então, indiretamente, nós estamos contribuindo para essa margem de lucro elevadíssima, né? O que levou a algumas pessoas eminentes, né, o Brian Nosek, da Universidade da Virgínia, né, colocar dessa forma bastante interessante, né? Quer dizer, o mercado editorial é um modelo perfeito para fazer dinheiro, né? Você tem o produtor e o consumidor como a mesma pessoa, pesquisador, nós, né? E o pesquisador não faz a menor ideia do quanto isso custa. E é verdade, né? A gente vai ver aqui alguns números, né, que colocam isso bem claramente. Então, o primeiro desafio que eu coloco para nossa reflexão é como superar a política atual de acesso aberto comercial mandatório, né? Essa é uma mudança que já vem acontecendo na virada do milênio, né, de 2000, 2002 para cá, mas que nos últimos 5 anos ela explodiu, né? E eu quero deixar claro que o comentário, né, esse ponto que eu vou levantar sobre o acesso aberto não se reflete em nenhuma razão uma crítica ao acesso aberto em si. A crítica que eu vou fazer aqui é uma crítica ao acesso aberto comercial, tá? Então, como é que funciona, né, em linhas gerais, os modelos de publicação científica, né? Tradicionalmente, historicamente, as publicações científicas eram baseadas em assinaturas, né? Subscription, aonde as universidades e os centros de pesquisa pagavam, né, uma assinatura anual ou bianual para que esses centros pudessem ter acesso irrestrito ao conteúdo. O problema disso é que se você trabalhasse numa instituição que não pagasse essa assinatura, você não teria acesso, né? Na virada dos anos 2000, né, no virada do milênio, 2002, basicamente, quando houve um movimento do acesso aberto, né, e principalmente com a adesão de um grupo de cientistas notáveis e o financiamento de alguns players importantes do mercado financeiro, o movimento Open Access se iniciou.
e algumas revistas foram criadas, né, alguns periódicos foram criados, né, particularmente a PLOS, né, a Public Library of Science, como um expoente, né, desse movimento inicial, e esse movimento Open Access, ele se expandiu e se diversificou das mais diversas formas, né. Hoje existem basicamente 4 grupos de acesso a publicações do tipo acesso aberto, né. Eu vou falar de algumas delas aqui, né. A primeira delas é a chamada Gold, ou acesso aberto Gold, né, em que os manuscritos que são publicados em revistas tipo Golden Open Access, eles são publicados como acesso aberto imediatamente e permanentemente para qualquer pessoa. Os direitos de copyright, eles são mantidos pelos autores e a maior parte das barreiras de difusão, elas são removidas. O problema é que taxas de publicação, elas incidem no autor. Então, o autor tem que pagar as chamadas APCs, ou Author Page Charges. Existe uma outra via de publicação acesso aberto, chamada acesso aberto verde, em que os manuscritos eles são distribuídos de forma gratuita via um repositório online, né, tipo um ResearchGate, por exemplo, né, mas ele fica restrito a um período de embargo, né, por exemplo, 1 ano, 6 meses. A vantagem disso é que, bom, a desvantagem é que o acesso aberto, ele não é imediato, mas a vantagem é que não incide, essa possibilidade ela não incide APCs, né? O autor não precisa pagar pelo acesso aberto. Existem outras 2 formas, né? O acesso bronze, que eu não vou falar dele, e o acesso diamond ou platinum, que é uma forma mais recente de publicação, em que os artigos eles são colocados de maneira gratuita sem que haja incidência de APC. O autor não precisa pagar. Isso porque as revistas elas são financiadas por fontes externas, né? Por exemplo, propagandas ou sociedades científicas ou acadêmicas, filantrópicas que bancam essas formas de publicação. De qualquer forma, né, eu vou dar uma ênfase ao Gold Open Access, porque é essa forma de publicação Open Access que está se expandindo de uma maneira descontrolada hoje, né, e representa um desafio para nós, né? Isso porque essa forma de publicação do Gold, ela opera com baixíssimos custos, né? Quer dizer, nós, pesquisadores, não somos pagos pelos grupos editoriais para produzir o conhecimento. Quer dizer, nós somos pagos pelas agências financiadoras ou pelas universidades, né, pelos centros de pesquisa. Nós escrevemos gratuitamente para divulgar nossas descobertas. Boa parte da pesquisa que nós publicamos é financiada pelo setor público. A avaliação desses artigos é feita gratuitamente por nós mesmos. E, além disso, a digitalização, né, e a disponibilidade da internet, né, reduziu enormemente os custos de publicação. Ao mesmo tempo, a margem de lucro, né, a receita desses grupos editoriais aumentou. As taxas de assinatura continuam incidindo, né, a gente vai ver isso mais à frente. As taxas de paywall, de assinaturas, aumentou para revistas que não são open access, como uma forma desses grupos editoriais ampliarem a sua margem de lucro. Isso sem falar na inflação das APCs, das taxas de publicação pelos autores, né? Uma revista que custava $1.000 há 10 anos atrás, ela hoje cobra quase $2.000 ou $2.500, né? Então, é um mercado perfeito. Quer dizer, nós, Chapeuzinho Vermelho, né, achamos o movimento Open Access lá no início dos anos 2000 uma coisa muito legal, mas o lobo mau percebeu isso rapidamente, né? E essa forma de publicação Open Access, principalmente Gold Open Access, ela foi se tornando, esse lobo mau, né, foi se transformando num monstro tão assustador que o próprio banco alemão, nesse documento de 2005, colocou de maneira muito clara a lógica, né? E eles dizem aqui claramente, né, de que as margens de lucro, né, dos grupos editoriais é extremamente alta, né?
os agentes, né, profissionais que trabalham nessas agências, elas não contribuem absolutamente nada para o processo de pesquisa. E eles colocam aqui que nós sugerimos que os leitores, né, desse relatório considerem as margens de lucro apenas momentaneamente como contribuintes, ao invés de investidores. O quão feliz você ficaria como contribuinte sabendo que o seu governo está financiando um setor privado com uma margem de lucro investida muito pequena e para ganhar 40% de margem operacional. Quer dizer, é incrível, né? Então, essa indústria da publicação Open Access, ela só pode ser descrita como bizarra. Você imagina um alemão falando isso, né? Quer dizer, uma forma, um termo bastante duro, né? Quer dizer, o Estado financia a maior parte da pesquisa, paga o salário dos pesquisadores e ainda compra a maior parte do produto que é publicado. Não há atividade econômica que se assemelhe a isso, né? Quais são os custos de publicação Open Access? Então, esse levantamento feito na Peer Journal de 2016, um levantamento ainda pequeno, mas eu acho que é protótipo para nós. Alguns grupos editoriais, a gente vê aqui o preço médio da IPC, né, de $1.300, $1.000, né, até o Nature Publishing Group, né, com $5.200 de IPC, um valor absurdo, né? Na média, esse valor de IPC em torno de $1.800, né? Esse é o valor médio que muitos de nós pagamos, às vezes mais do que isso até, né? Se a gente considerar, por exemplo, um projeto do CNPq, um universal, né, por 3 anos, ou um grant da FAPERJ, né, eu sou do Rio de Janeiro, então eu usei a FAPERJ como exemplo, né? Quer dizer, um grant desse de 60 mil por 3 anos, isso se eu publicar 2 papers ao ano pagando essa taxa de APC, né, isso representaria em torno de R$29 mil nos 3 anos, ou seja, quase 50% do meu grant seria gasto só para pagar APC. Mas isso não é o extremo, né? O extremo são esses aqui, né? Recentemente, a Nature e a Cell Press também foram na mesma direção, né? O custo da Nature Open Access Golden Open Access, né, atingiu esse valor incrível, né, $11 mil, e a Cell não fica muito atrás, $10 mil. Quer dizer, se a gente considera que em média o custo de publicação Open Access gira entre $200 a $800, esse é o custo que já foi mensurado de publicação Open Access. Esses valores eles só se explicam como uma forma de alimentar um mercado financeiro que encontrou o mercado de publicação como uma forma maravilhosa de fazer dinheiro, né? Bom, qual a dimensão do mercado, né? Como é que é o mercado de publicação científica no mundo, né? Então, eu fiz alguns levantamentos, são bem superficiais, admito, mas acho que podem ser representativos, né? Quantos cientistas ativos existem no mundo, né? Isso em um levantamento que eu encontrei em 2013, né? Em torno de 8 milhões de cientistas. Esses 8 milhões de cientistas publicam algo em torno de 2 milhões de papers ao ano. E esses 8 milhões de cientistas fazem um download de mais ou menos 2,5 bilhões de papers ao ano. Isso em 2015. Só para a gente colocar em dimensão, né? 2 bilhões de papers ao ano, os softwares da Apple, né, eles são, o download anual é em torno de 1 bilhão ao ano. Tá? Então, a gente está falando de um mercado que consome 2,5 vezes mais do que a Apple. Alguns números, né, do mercado de publicação, mais ou menos 28.100 periódicos revisados pelos pares, que emprega mais ou menos 110 mil pessoas, um número muito pequeno de pessoas, que tem um valor de mercado de em torno de 25 bilhões de dólares e que tem uma receita de em torno de 10 bilhões de dólares. Né? Pensando no mercado Open Access, né, isso em 2018, naquele levantamento de 2018 do Peer Journal, cerca de 28% de todas as publicações até 2018 eram Open Access, ou seja, há um mercado ainda enorme a ser explorado aqui. Claro que isso depende da área. Se a gente considera, por exemplo, a área de medicina tropical, cerca de 84% da publicação
dessa área ela já é Open Access, enquanto que na área de farmácia, por exemplo, isso representa em torno de 7%. Isso um levantamento global. Então, há uma variabilidade da área, mas o mercado Open Access está aberto. Quer dizer, as revistas Open Access elas estão de olho nesse mercado aqui, que ainda é pequeno, mas que pode ser explorado. E, claro, o Lobo Mal é esperto e o Lobo Mal criou uma forma de abocanhar esses 72% de publicações que ainda não eram Open Access. O que o Lobo Mal fez? O Lobo Mal criou, em 2018, em setembro de 2018, um grupo de fundações, de agências financiadoras, criou o que a gente conhece como Plan S. O que é o Plan S? O Plan S, na verdade, é parte do chamada Coalizão S, Coalition S, que é, na verdade, uma iniciativa para tornar a publicação Open Access imediata para todas as publicações a partir de um determinado ponto. Tá? Essa política do Plan S, ela já foi implementada, ela já começou a partir deste ano, a partir de janeiro desse ano, em vários países da Europa e em alguns outros países no mundo. A África do Sul, por exemplo, eu vou falar um pouquinho disso mais à frente, mas esse é o objetivo do Plan S, dessa iniciativa, tornar a publicação científica daqui para frente Open Access Golden, mandatório, o que significa que author page charges vão incidir na hora da publicação. Essas page charges que são totalmente fora da realidade financeira. Então, essa era a iniciativa, que foi estabelecida ainda em 2018, mas que seria implementada e foi implementada a partir de janeiro desse ano, em que as publicações elas devem ser publicadas em Golden Open Access, sem embargo, sem qualquer tipo de embargo. Quer dizer, isso aqui está embutido de forma subliminar Golden Open Access. Quer dizer, você não tem a possibilidade de publicar Green Access. Você publicar, deixar no repositório sem pagar page charge. Para quem estiver pensando em pré-print, eu posso então depositar no BioArchives ou num PeerJournal, num pré-print desses, e isso vai atender às expectativas do Plan S? Não. O Plan S deixa claramente mencionado que postar uma publicação como pré-print não condiz com os princípios norteadores dessa iniciativa. Quem financia essa iniciativa? Várias agências. Howard Hughes, a própria WHO, UKRI, a Comunidade Europeia, Bill e Melinda Gates Foundation e outras. Então, essas 3 agências, por exemplo, já implementaram a partir desse ano. Todos os pesquisadores financiados por essas agências têm que publicar Golden Open Access a partir desse ano, desde esse ano. Outras agências, como a Academia da Finlândia e o Research Council da Noruega, vão implementar o Plan S somente para projetos que foram aprovados a partir desse ano. Então, depende da agência financiadora. Quais são esses princípios? Então, o Plan S ele é baseado em 10 princípios, eu não vou falar dos 10 aqui, tá? Eu trouxe apenas alguns, e a gente ter uma ideia do que vem a ser esse plano, eu considero nefasto. Esse item 4, quando aplicável, a publicação Open Access, ela deve ser coberta pela agência financiadora ou pelas instituições de pesquisa, e não pelos pesquisadores. O que é interessante, por um lado. Isso significa que o pesquisador, então, não tem que se preocupar com pagar a taxa de publicação. O problema é que o pesquisador, então, ele tem que ter um grant que cubra suficientemente os custos da publicação que ele espera que vai publicar ao longo dos anos de vigência do projeto. Na nossa realidade brasileira, isso vai ser um problema, porque isso vai demandar um aumento do valor dos projetos que vão ser concedidos. Então, a ideia é que essas taxas de publicação seja coberta pelos financiadores e não por nós. O item 8
8, né, ele diz que os financiadores não vão apoiar o modelo híbrido de publicação, o modelo Green, né, Green Open Access. No entanto, um mecanismo de transição do modelo híbrido para o modelo totalmente Open Access, Golden, ele é previsto. E o Plan S chamou essa transição, né, de arranjos transformativos, o que é um nome bonito para dizer o seguinte: as revistas que hoje nós não pagamos para publicar, até 2024, elas serão Golden Open Access. A gente vai ter que pagar para publicar. E são revistas tradicionais de várias áreas, né? E que a gente não vai ter mais escolha. Para publicar nessas revistas, a gente vai ter que pagar. Então, se a sua agência de financiamento ela aderir ao Plan S, você vai ter que publicar em Golden Open Access. E essas revistas, né, que ainda não são Golden, mas vão se transformar em Golden, elas têm até 2024 para virar totalmente Golden Open Access. E o Plan S prevê que as agências financiadoras elas vão ficar de olho nos pesquisadores. Elas vão monitorar a adesão e vão estabelecer sanções, que eles não dizem ainda que sanções são essas, para quem não cumprir com essa obrigação de publicação Golden Access. Então, a gente vai ter que começar a pensar onde publicar, porque as agências financiadoras vão estar de olho na gente. Por sorte, o movimento, houve uma comissão do Plan S que esteve aqui no Brasil em 2019 e tentou convencer algumas agências a aderir ao Plan S, mas, por sorte, isso não vingou. Então, no momento, o Brasil ainda está livre, mas, por um lado, né, mas, por outro lado, boa parte das revistas que nós, brasileiros, publicamos hoje, nós vamos acabar sofrendo as consequências do Plan S, mesmo que o CNPq, a CAPES, a FAPESP, a FAPERJ não passe a aderir ao Plan S, né? Então, o que vem a ser esse arranjos transformadores, né? A Plan S chama esse nome bonito. Nada mais é do que uma forma de transição de uma revista que ainda não é Golden Open Access, né, a se tornar o Golden Open Access. Então, várias revistas elas já assinaram o seu termo de consentimento para aderir ao Transformative Arrangements, né, e elas têm que mostrar ao Plan S algumas metas. Por exemplo, um aumento na proporção de publicação Golden Open Access de pelo menos 5% ao ano, ou 15% em termos relativos, e isso tem que ser auditado. Anualmente, essas revistas elas têm que demonstrar que a contribuição delas de Golden Open Access ela está aumentando ano a ano até 31 de dezembro de 2024. Esse aqui é o nosso deadline, 31 de dezembro de 2024. Se nós brasileiros, né, não fizermos nada sobre isso, nós seremos obrigados a mudar radicalmente a nossa forma de publicação, aonde nós publicamos, porque não teremos recurso suficiente para publicar, né? Esses arranjos transformativos, o Plan S prevê que uma contrapartida, já que parte da publicação, ao longo dos anos, ela vai deixar de ser paywall e vai ser open access, então as instituições não precisam pagar pela assinatura. Então, para evitar o pagamento duplo, né, double dipping, né, então o Plan S prevê a redução do custo de paywall, né? Então, isso, se existe alguma coisa boa no Plan S, eu acho que essa é uma delas, né? Então, a redução da taxa de assinatura, né, anual das revistas, e eles ainda colocam, o Plan S ainda prevê que vão ter waivers, né, das taxas de publicação, das APCs. Só que aí vem a coisa sórdida dessa política, porque esse waiver
dos APCs, ele só é previsto para autores de países de low income economies, e são critérios baseados pelo Banco Mundial, né? E descontos, né? O full waiver para esses países e descontos para autores de lower middle income economies. Vocês vão me perguntar, mas o Brasil está incluído em que categoria? O Brasil não está incluído em nenhuma dessas duas categorias. Não. Na verdade, Brasil, Argentina, Rússia, China, México e outros países considerados como upper middle income economies pelo Banco Mundial, eles são excluídos de waiver. Ou seja, as revistas que endossarem um Plan S não vão permitir que nós, brasileiros, possamos solicitar o waiver. A gente não vai ter escolha. Hoje, pelo menos, a gente ainda tem. Por pior que seja, a gente ainda tem a possibilidade de pedir um waiver, né? Mas isso não está previsto, o que é um problema. A gente tem que se levantar e criticar esse modelo, né? E pensar numa forma de evitar com que a gente mude. Por exemplo, eu mostro aqui alguns dos grupos editoriais que já aderiram ao Transformative Arrangement, na Company of Biologists, Cambridge University Press, Springer Nature, Elsevier, todas essas revistas do grupo Elsevier, por exemplo, até 2024 vão ter que pagar. Por exemplo, a Analytical Biochemistry, que eu publico nessa revista, é uma revista tradicional da área de bioquímica, de metodológica. Ela é gratuita ainda, ela é green, mas até 2024 ela será golden. A gente vai ter que pagar. E diversas outras revistas. O que a gente vai fazer com isso? A gente vai ter que criar uma forma ou mudar a política, né, brasileira de financiamento ou brigar lá fora, né? O Plan S encaixa no orçamento da ciência brasileira? Não, né? Aparentemente sim, mas a gente vai ver que não, né? Então o que eu fiz aqui foi o seguinte: se a gente considera o orçamento de periódicos CAPES para 2020, né, eu peguei o orçamento do ano passado, tá? 480 milhões de reais que o governo brasileiro pagou na taxa de câmbio da época. Isso dava em torno de 91 milhões de dólares. Ah, não, aqui eu peguei a taxa de câmbio desse ano, né? Então, algo em torno de 90 milhões de dólares. Tá? Isso foi o que o Brasil pagou em 2020 pelo periódicos CAPES. Que a gente pode pensar o seguinte: bom, se a gente pega o orçamento do periódicos CAPES e transfere para as FAPs, para as financiadoras estaduais, será que a conta fecha? A gente para repassar para as FAPs e as FAPs repassam para os autores? Né? Talvez. Né? Na prática, a gente vai ver que não. Né? Cerca de 70% do orçamento do periódicos CAPES é efetivamente dedicado à assinatura, né? Full acesso de periódicos, né? Ou seja, desses 90 milhões, em torno de 63 milhões é o que o governo brasileiro gastou ano passado para assinatura. O Brasil publica mais ou menos 56 mil papers ao ano. Tá? Isso é um levantamento feito pela USP entre 2013 e 2018. Se a gente assume aquele preço médio, né, de APC de $1.800, que me pareceu bastante razoável, a gente vai chegar a um custo anual, né, se a gente assumir que toda essa publicação de 56 mil papers com essa taxa de APC, a gente vai chegar a um custo de $102 milhões, o que é cerca de 60% maior do que o periódico CAPES gasta para prover acesso aberto. Então, essa conta não fecha. Né? Ou seja, nessa realidade, com os 63 milhões de dólares que o governo brasileiro gastou ano passado, se ele fosse gastar para cobrir a publicação de 56 mil papers ao ano, o custo, a taxa de APC deveria ser de $1.140 e não $1.800 por paper, o que seria um valor 40% menor. Na prática não é, né? A gente sabe que é bem maior do que isso, porque tem revistas que cobram $2.000, $2.500 ou até mais, né? Então, essa conta aparentemente não fecha. Mas aí a gente tem uma reflexão que é a seguinte: Marcos, parte desses 56 mil papers que o Brasil publica ao ano já são open access. E é verdade. É verdade. Cerca de 60% da publicação anual brasileira já é open access, né? E open access por golden, né? Ou seja, mandatório, a gente paga, né? Não é nem híbrido, né?
Então, 60%, isso significa que a gente está pagando 2 vezes na prática, né? Quer dizer, o governo brasileiro está pagando 63 milhões de dólares ao ano em assinatura, e sendo que 60% dessa publicação já é acesso aberto. Quer dizer, as editoras estão ganhando 2 vezes e a gente não está nem se dando conta disso, né? Bom, o problema é que o custo do EPC, ele aumentou ao longo dos anos, né? E esse levantamento que acabou de sair, feito pela Universidade de Ottawa, fez um levantamento muito interessante para o cenário norte-americano. Então, esse levantamento observou entre 2011 e 2021, a inflação acumulada entre 2011 e 2021, qual o valor da APC, né, olhando as revistas na base Scopus, né, e aqui ele dividiu por Low Impact Factor e High Impact Factor, né, ele vê que as revistas nas Scopus de baixo fator de impacto, praticamente não houve variação da IPC ao longo dos 10 anos. Em compensação, as revistas de High Impact Factor, ela aumentou em 86% acima da inflação, enquanto que na JCR, as revistas High Impact Factor aumentaram 135% o valor da IPC acima da inflação. Ou seja, o mercado, a ideia de que o mercado se autorregula está mostrando claramente de que não há freio para essa forma de mercado, né? Isso explica por que a Nature e a Cell colocaram as suas APCs lá no espaço e tem muita gente que está pagando, né? E o problema é que as agências que financiam aparentemente também não estão colocando freio. Elas aceitam que o pesquisador pague essa exorbitância, né? O que, no meu entender, é totalmente inadequado. Então, se a gente refizer aquela conta, né, considerando que 60% daquelas 56 mil papers publicados ao ano são open access, ou seja, são 33 mil papers, 33.600 papers ao ano já são open access, né? Quem é que está bancando isso, né? São as FAPs, né? A FAPERJ, o CNPq, a FAPERJ, né? Ou seja, somente 22 mil papers publicados ao ano precisariam de recursos para cobrir as APCs, né? Considerando o cenário do Plan S, né? Então, se a gente pega aqueles 63 milhões de dólares que o Brasil pagou para sustentar, para pagar o acesso aberto do periódico CAPES, né, para evitar o pagamento duplo, né, assinatura e Open Access, APC, né, a gente poderia pegar esse recurso e isso permitiria, né, ao custo de publicação por paper em torno de 2.800 dólares, o que daria e sobrava, dá e sobra, né? Então, quantos desses 33.600 papers publicados ao ano tem algum tipo de waiver? Essa é uma outra pergunta também, né? Porque a gente sabe, muitos de nós, né, que publicam em Open Access Golden, dentro desses 60%, acaba pedindo waiver. Eu mesmo, várias vezes eu pedi waiver. A questão é que não há uma política clara e mais difícil, é muito difícil de levantar os números de waiver, porque essas são informações sigilosas. Então, embora esse número seja bastante atraente, ainda assim é arriscado. E sem considerar, claro, que eu não acho, é uma visão pessoal minha, eu não acho justo que recursos públicos sejam utilizados para sustentar um mercado que é financeiramente predatório, né? Do ponto de vista econômico, é completamente predatório, sustentando margens de lucro exorbitantes, né? E a gente tem que lembrar, né, que no caso dos waivers, isso vai acabar. A gente não vai ter mais o direito de waivers. Então, a gente está fadado, em breve, a não ter mais como pagar. Então, a gente tem que fazer alguma coisa, né? E quem regula os valores de EPC? Não há ninguém regulando, não há nenhuma agência que regule os valores de EPC. Então, o mercado está completamente sem freio. Eu tenho uma sugestão. A sugestão que eu faço, né, e é uma visão pessoal minha, novamente, é de que a CAPES considere a reavaliação ou criar uma política de transferência desses recursos, principalmente os 70% do periódico CAPES, que é alocado para cobrir as taxas de assinaturas,
e a CAPES cria um mecanismo de transferência desses recursos para as FAPs, para que o plano possa cobrir parte do Plan S. Essa é a minha visão, embora a gente pode discutir como isso pode ser feito e quais os limites, né? Obviamente, isso teria que ter um limite, né? De forma a pressionar os grandes grupos editoriais a regular os APCs que estão completamente fora da realidade, né? A gente já fez uma crítica, né, um levantamento desses, eu e a Alicia, em 2019, né, em que nós criticamos, né, o Plan S na realidade brasileira, né, e colocamos claramente de que os valores de IPC cobrados, eles não encaixariam para a realidade, não só do Brasil, mas de países que têm limites orçamentários, né? Então, a ideia de estabelecer limites para os valores cobrados é fundamental, porque senão a conta não fecha, como a gente está vendo, né? Então, a ideia que eu proponho é que parte desses recursos do periódico de CAPES seja transferida para as FAPs, para que isso se sustente. Então, essa discussão, eu acho que ela é urgente e ela precisa ser ventilada entre os pares, entre os nossos colegas. Bom, o que resta para nós fazer, né? Quer dizer, o cenário parece assustador e né? Bom, a primeira coisa é isso que a gente está fazendo aqui agora, saber que esse problema existe e o Plan S existe e de que ele está chegando, a gente tem até 31 de dezembro de 2024 para resolver e criar uma solução para isso, né? O problema, né? Isso acabou, um comentário desse acabou de sair na Nature, né, colocando a realidade do Plan S para pesquisadores na África, em que na área de ecologia o APC médio é em torno de $3.000 e isso equivale ao salário médio de 6 meses de um professor de uma universidade africana. Esse é um mercado que parece saudável? De forma alguma, não. A gente tem que lutar para que as políticas de concessão de waiver mudem no Plan S, para incluir, por exemplo, países upper middle income economies, né? Nós, né? Países da América Latina em particular, né? A Alicia acabou de colocar uma carta na The Scientist, colocando claramente, né, esse ponto, né, para que o Plan S considere a possibilidade de inclusão dos países de upper middle income economies nesse sentido. E a gente continua com esse debate, né? Existem outras iniciativas nossas que estão em andamento também nesse sentido, de modo a pressionar lá fora e fazer a comunidade científica internacional perceber o tamanho do problema. A outra coisa que a gente pode fazer é considerar a forma onde a gente publica os nossos trabalhos, né? E aí, talvez considerar pré-prints, né? bioarchives, por exemplo, ou revistas open access que sejam justas ou gratuitas, né? Por exemplo, a revista do Grupo Cielo, né, que são open access, mas cobram valores que são bastante justos, né? Ou a possibilidade de Diamond Open Access, né? Por exemplo, esse periódico novo, Bioenergetics Communications, é uma revista da área de bioenergética, que ela é financiada pela Sociedade de Fisiologia Mitocondrial e outros agentes, né? Então, é uma revista que ela é Open Access e ela não cobra APC, e ela é formada por editores que são atuantes da área. A gente tem que repensar e revisar as formas de avaliação da nossa comunidade para que a gente considere essas formas de publicação, né? Hoje, por exemplo, o CNPq não aceita, né? O Lattes não aceita pré-print. Eu não vejo por que não, né? É uma forma de publicação, né? O pré-print hoje é uma forma de publicação. A gente pode discutir se o pré-print ele não foi revisado pelos pares, mas há uma discussão hoje se é necessário, se o peer review ele é necessário para a publicação ou se é necessário para que o trabalho seja validado ao longo dos anos, né, e criticado ao longo dos anos pela comunidade, né, mudando a lógica da publicação, da avaliação, ela antecedendo a publicação para uma forma de avaliação que ela seja posterior à publicação. Vou discutir isso rapidamente à frente.
E eu acho que uma coisa que a gente tem que fazer, urgente, é olhar esses números, né, e considerar, né, principalmente a CAPES, a implementar um mecanismo de transferência parcial ou total dos recursos que estabelecem, que são usados para cobrir as assinaturas, né, para as FAPs. Então, essas são saídas, né? Então, essa discussão toda, ela vem promovendo um debate internacional, uma delas também bastante recente, desse mês, né, a UKRI, né, a principal agência financiadora britânica, observou a forma como a Plan S estava tomando, né, os valores incrivelmente elevados de IPC, e eles propõem uma mudança na política do Open Access, do Plan S, de modo a incluir Green Open Access, ou seja, o autor não é obrigado a publicar em Golden, ou seja, APC mandatório, mas ele pode publicar em Green Open Access, onde não há APC, é gratuito, mas o trabalho fica preso, né, bloqueado por um embargo de 6 a 12 meses, dependendo da revista. Isso ainda não foi implementado pelo Plan S, né? Essa é uma sugestão da UKRI, mas acho que vai na direção de uma revisão desses conceitos, né? Então, essa é a ideia, né, dessa principal agência britânica, né? Então, eu acho que esses são bons frutos, né? E eu quero dedicar, Adriano, se eu tiver ainda tempo, se você permitir, os próximos 8 minutos, se é que eu tenho. Sim, vai em frente, Bem, por favor. tá. Ao nosso outro desafio, que é talvez o desafio maior de todos, né? O Plan S é um desafio imediato, mas o segundo desafio é maior e mais difícil, que superar a quantofrenia e a obsessão pelo fator de impacto, né? E esse termo, quantofrenia acadêmica, é um termo que nós pegamos emprestado de Trin Sirikin, que foi um cientista eminente da Harvard, e que ele propõe, né, que a quantofrenia, na verdade, nada mais é do que uma forma de qualificar qualquer coisa usando índice, né? Então, é uma obsessão por índices, né? Daí vem quantofrenia. E a quantofrenia acadêmica, essa, na verdade, foi uma adaptação nossa, reflete a nossa obsessão por índices para tentar qualificar qualquer coisa que a gente vê, né? Então, essa é a ideia do Trin Sorokin, que cunhou o termo quantofrenia, né? E a gente vê, a gente percebe que nós estamos vivendo uma sociedade acadêmica quantofrênica. Tudo hoje é baseado em índice de impacto com 3 casas decimais. Chega a ser hilário, né? As revistas esperam todo ano a publicação da Clarivate com os índices de impacto que vão até a 3ª casa decimal, né? E essa parametrização excessiva, ela está formando uma geração de pesquisadores que é baseada em números, né? A gente vê avaliação. Eu, como avaliador do CNPq, da FAPESP, da FAPESP, eu vejo, muitas vezes, o pesquisador ele coloca lá no seu currículo o índice de impacto da revista que ele publicou com 3 casas decimais. Isso para mim não quer dizer absolutamente nada. Mas ele sabe que isso é importante, porque alguém do outro lado pode avaliar e achar isso bom, né? Como se isso dissesse alguma coisa, né? O próprio Eugene Garfield, que criou o índice de impacto, né, o Journal Impact Factor, fez um levantamento em 2006 e ele descobriu que dos 36 milhões de papers que ele levantou de 1900 a 2005, somente 0,5% deles foram citados mais de 200 vezes. Quer dizer, isso significa dizer, então, que 99,5% de toda a publicação não é relevante? Essa é uma colocação interessante, né? Então, a ideia de que o Journal Impact Factor ele é um readout, um proxy de relevância científica, ele tem vários problemas. O primeiro deles é que o Impact Factor ele é uma média, né? Ele é uma média, não uma mediana. Então, ele esconde uma diversidade de métricas, né, de parâmetros que não, é matematicamente já enviesada. E existem várias outras, né? Ele esconde a diferença entre as taxas de citação para o artigo,
Os artigos que são mais citados, eles são citados 10 vezes mais do que a média dos artigos daquela revista. Como se calcula o fator de impacto? Na verdade, é uma caixa preta. As revistas lentamente tentaram soltar como que elas calculam o fator, a Clarivate, né? Calcula o fator de impacto. Parece simples, mas na verdade não é tão simples assim. O impact factor, ele depende da área, né? Ele é sujeito à área. Então, por exemplo, a área de ecologia, por exemplo, é uma área que não vai ter o mesmo fator de impacto que a imunologia, a área de câncer, por exemplo, neuro. Né? Enfim, essa é uma métrica que ela é um problema em si. Né? E o principal problema, na verdade, não é o fator de impacto, mas somos nós mesmos. O problema está conosco, porque nós aqui nós sabemos da existência do problema e a gente não quer mudar. Por quê? Porque ele é fácil de usar. O fator de impacto, de fato, ele é um número que é fácil de usar. Você vai avaliar, né, você avalia o livro pela capa, você avalia o pesquisador e o paper pelo índice de fator de impacto, e não pela qualidade do trabalho, da contribuição científica. Né? E, por mais duro que isso pareça, mudar, isso não vai acontecer a não ser que nós tenhamos uma mudança coletiva. E cada um de nós tome isso como uma responsabilidade individual para que esse movimento ganhe força. Né? O fator de impacto não é uma única forma, existem N outras formas de avaliação, de quantificação da produção científica, fator H, fator G, Eigenfactor e por aí vai. Independente do parâmetro, a parametrização ela jamais vai conseguir expressar a contribuição científica de um pesquisador ou a relevância da contribuição científica. É impossível. No momento em que um novo índice é criado e ele se torna popular, os pesquisadores vão criar uma forma de burlar e jogar a favor desse índice. Né? Então, o índice se torna o fim, não o meio. Né? Então, a contofrenia ela não pode ser resolvida por criar um outro índice. Né? Ele não vai resolver o nosso problema. O nosso problema só vai ser resolvido fazendo aquilo que pode parecer o mais difícil, mas a gente acha que não tem outra saída, que é equilibrar o uso desses fatores, desses índices, com uma avaliação qualitativa, subjetiva mesmo. Nada substitui a capacidade do cientista olhar um projeto, olhar um paper e ver o quanto ele, de fato, é relevante ou não, baseado em critérios científicos. Né? Então, a mensagem que eu quero deixar aqui é reforçar a importância do peer review. O peer review é fundamental. E a gente tem que valorizar o processo do peer review, mas não um peer review quantitativo. Né? Então, diminuir a pressão das métricas objetivas e aumentar a métrica subjetiva. A métrica subjetiva de que, na verdade, faz parte da natureza da ciência como ela é. Né? Nós sabemos que a ciência ela é uma atividade que é subjetiva por natureza. Então, para todos nós que avaliamos papers, né, indivíduos, projetos, a gente tem que parar e repensar, né, o quanto tempo que a gente gasta para avaliar um paper, um projeto. Né? Então, como é que a gente supera isso? Existem algumas iniciativas, né? Por exemplo, a regra dos 5, né? Por exemplo, algumas instituições já vêm usando formas de, por exemplo, premiar os avaliadores, né? Os avaliadores da DOC, né? A eLife e a EMBO usam uma forma de quantificar a contribuição dos avaliadores, né? Por exemplo, estabelecer um DOI, um Digital Object Identifier do revisor, né? Para que ele possa ser quantificado. Né? Por exemplo, a regra dos 5, né? Que eu estava mencionando, eu adiantei, isso é usado, por exemplo, em algumas instituições europeias, né? Deixar que o pesquisador escolha as 5 principais contribuições científicas da sua carreira. Fiquei feliz de ver, por exemplo, que o CNPq agora está considerando isso, né, na avaliação de bolsa de produtividade desse ano. Né, e a ideia, né, de que essas avaliações elas têm um peso maior para a contribuição do pesquisador que aplica, né, para um projeto. Né, por exemplo, a orientação, avaliação por pares, né, o peer review, o quanto que ele contribui para isso. Né, e
uma notícia também bastante animadora, né, foi ver que a Universidade de Utrecht recentemente abandonou o fator de impacto para qualquer forma de recrutamento e promoção dentro da universidade. Então, é a primeira universidade no mundo que abriu mão do fator de impacto. Eu já terminei aqui, eu só quero passar rapidamente por algumas iniciativas que vão contra a quantofrenia acadêmica, né? A primeira delas foi criada em 2012, né? O DORA, o São Francisco DORA, foi o mais famoso, né? Vários pesquisadores eminentes e sociedades científicas aderiram, né? De modo a abolir o uso do Impact Factor. O DORA, a progressão do DORA, da adesão ao DORA ainda é lenta, mas ela vem acontecendo, né? No entanto, a adesão ao DORA aqui no Brasil ainda é bastante tímida, né? Por exemplo, a FAPESP, a FAPERJ, o CNPq, a CAPES até agora não assinaram o DORA, né? O que é uma pena. O DORA não foi o único. Em 2015 foi criado o Manifesto de Leiden. No mesmo ano, o The Metric Tide, pelo um grupo de pesquisa coletiva britânico, e no ano passado o Hong Kong Principles, que também vai na mesma direção, né, de como melhorar o ambiente de avaliação científica. E, por fim, eu quero colocar aqui a contribuição brasileira nossa nesse sentido, né, feita coletivamente a 6 mãos, né, Alice, Ariel e eu, que foi publicado no início desse ano, o chamado IRSA, o Initiative for Responsible Scientific Assessment, em que nós, na verdade, fizemos uma revisão dessas iniciativas anteriores e propusemos algumas outras, né? Rapidamente aqui eu coloco os 5 princípios norteadores, né? O primeiro deles é apoiar e divulgar as iniciativas anteriores, né? Do DORA, do Manifesto de Leiden, do Metric Tide, do Hong Kong Principles. O segundo é melhorar a qualidade e valorizar a qualidade do peer review. Toda vez que a gente sentar na frente de um projeto, de um paper, na avaliação individual, a gente considerar qual o real ganho da ciência produzida, né, do avanço no conhecimento científico, e não aonde o artigo foi publicado, ou quantos artigos de fator de impacto foram publicados por aquele indivíduo. O terceiro item é reconhecer as contribuições seminais pelos pesquisadores, né, as principais, né, os artigos originais e não as revisões, né, porque a gente dá o crédito, né, passar a dar crédito aos pesquisadores que deram a sua contribuição inicial, promover ações que melhorem a qualidade de avaliação com métricas que sejam mais representativas nas decisões acadêmicas. Então, tentar não usar o fator de impacto, porque ele tem vários problemas. Se formos usar algum índice, usar um índice que seja mais justo, né? E tentar considerar a possibilidade de submeter os manuscritos, depositar em pré-prints e em periódicos que tenham editores que sejam cientistas ativos, apoiados por sociedades científicas, ou revistas que sejam do tipo Diamond Open Access, quer dizer, elas são Open Access, gratuitas, não há incidência de APC, a gente não contribuiria, então, para esse mercado economicamente devastador. Né? Essa nossa iniciativa, o IRSA, ela foi endossada pelo DORA recentemente, então ela vem sendo divulgada pelo DORA agora como parte da biblioteca do DORA, então foi muito gratificante para nós ver que a comunidade internacional reconheceu e não estamos sozinhos nessa, né? Nós temos uma petição online, então eu coloco aqui a petição, posso colocar o link depois no chat, para quem quiser acessar e apoiar esses princípios. E, por fim, né, a gente sabe que nós estamos diante de um elefante dentro da sala, e a gente sabe que o elefante está aqui, a gente finge que ele não está ali, e esse elefante ele pode se invocar e partir para cima da gente, né? Até 2024 esse elefante vai partir para cima da gente se a gente não fizer nada. Então a gente tem que fazer alguma coisa.
E, por fim, eu quero agradecer então, ao CNPq e à FAPERJ, que mantém o meu laboratório funcional, e toda essa discussão feita, novamente, né, às 6 mãos e 3 cabeças, a Alícia e o Ariel, por essas discussões, e agradecer mais uma vez ao Adriano pelo convite e a paciência de vocês por terem me aturado aqui até agora. Tá? Obrigado e estou aberto a perguntas. Muito obrigado, Marcos. Certeza que todo mundo está aí com a cabeça pipocando, com a língua coçando para colocar suas opiniões. Então, sem mais delongas, eu vou abrir aí para quem quiser levantar a mãozinha, fazer suas colocações. Ó, deixa eu abrir a fila aqui. Professora Tia, pode começar, por favor. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer, Marcos, pela excelente palestra, né? Acho que são coisas que a gente pensa, mas não tão profundamente. Então, acho que foi uma palestra realmente, assim, chacoalhadora, né? E a gente, né, se sente aí um chapeuzinho vermelho, realmente, né? Com uma mão ali do lado. E acho que são coisas, assim, que toda vez que você vai publicar, você olha, né, aquele custo, né, então é uma coisa individual, mas que, né, você vê o impacto disso, né, tão, assim, sistêmico, e as consequências disso, né, que são coisas que a gente, às vezes, pensa localmente, mas não tão globalmente. Então, na verdade, eu queria parabenizar, né, essa iniciativa, né, sua, da Alice e do Ariel, para divulgar isso e trabalhar nisso, né, e vir aqui, né, contar para a gente disso tudo. Eu não tinha, né, a noção da extensão, né, disso daí, ainda mais essa questão dos lucros, né, das editoras, né, realmente é uma coisa, assim, chocante. Então, eu queria agradecer, né, realmente, porque acho que foi realmente, assim, chacoalhadora, e colocar aqui uma coisa que acho que é importante, né, para os alunos de pós-graduação, a questão de quanto tempo que a gente gasta, né, para ler um paper, né? Eu mesmo vejo isso por mim mesmo, né? Acho que no doutorado eu lia uns papers com muito mais cuidado, né? Você tem aquele tempo, né? E hoje em dia você meio que passa um olho no abstract, né? É difícil você ter aquele tempo, né, para você se dedicar e ler. E quanto isso, né, vem também das nossas iniciativas individuais e como que a gente passa isso, né, também para os nossos estudantes, né? Então, Exato. queria isso, acho que são coisas que a gente acaba, né? Quando a gente, como está todo mundo na quantofrenia, porque quer queira, quer não, a gente está nesse sistema, e a gente acaba criando, né, gerações que são, digamos, ainda mais quantofrênicas, né? Então, do Exatamente. cuidado que a gente tem que ter com isso, né? Então, eu queria Exato. ver se você tem algum direcionamento, algumas iniciativas também nesse sentido. Tia, eu agradeço o comentário. O comentário é estendido a Alice e ao Ariel. Né? Isso aqui, na verdade, eu só preparei a apresentação, mas essa discussão é coletiva nossa. Né? É difícil, né? Porque a gente, né? O que eu faço? Né? Essa foi uma mudança individual minha. Eu passei a ficar, e vou dizer aqui abertamente, quando que isso aconteceu? Aconteceu num belo dia em que eu fui avaliar um projeto no CNPq, numa dessas chamadas de edital universal, e um dos projetos que eu avaliei era um projeto realmente... o projeto era bom até, mas a quantidade de trabalhos publicados pelo proponente era tão grande, que era no mínimo suspeito. Não, em 3 anos, o pesquisador publicou 86 artigos. Suspeito. Né? E eu critiquei duramente. Falei, olha, eu acho estranho que alguém publique 86 papers em 3 anos. E claramente a gente via que, pegando os artigos, eu li alguns artigos, ficou claro para mim que era mais do mesmo. Né? O laboratório nada mais era do que uma linha de montagem de artigos sem um significado muito sólido. Para minha surpresa, embora eu tenha criticado a proposta e não recomendei, o CNPq acabou aprovando. Então aquilo foi um banho de água fria para mim. Eu falei, caramba,
o sistema está quebrado, né? E está quebrado por nós mesmos, né? Quer dizer, quem está no comitê assessor, né? Somos nós, são colegas nossos, nós estamos lá. Então, isso, de lá para cá, isso tem quase 10 anos, né? E eu fui começando a discutir isso entre meus colegas, né? Não sei se o Adriano já conversei com, eu acho que eu já conversei com o Adriano sobre isso algumas vezes, né? E a gente vê que não está sozinho, né? Então, o que eu faço? Eu faço quando eu avalio um trabalho. Quando eu vou avaliar um trabalho, para mim não importa a revista, para mim não importa onde que a pessoa publica. Quando eu vou avaliar um projeto, eu vou olhar o projeto, eu vou fazer uma avaliação criteriosa da contribuição científica. O fator de impacto, para mim, não diz absolutamente nada. Essa é a minha visão. Tá? Eu sei que é um número fácil, as agências gostam, mas eu acho que já passou a hora e muito da nossa comunidade se livrar desse número maldito. Muito bem. Então, obrigado, Thier. E, Marcos, eu vou passar a palavra para o professor Klaus agora, só antes, alertando todos que o Marcos postou aqui no chat, né, a petição, para quem quiser, puder dar uma olhadinha aí, se for o caso. Né? Professor Klaus. Ali. Boa tarde, Marcos. Também cumprimento você, Alicia e a Ariel, né, pelo trabalho, pela compilação dos resultados que vocês têm aqui, dados muito importantes. Eu vivo esse dilema com os dois pés. Como editor de duas revistas, uma da revista da Genetics Molecular Biology, da Sociedade Brasileira de Genética, então Society Journal, Open Access, e outra de uma revista de Springer tradicional, que agora está na fase de Transformative Agreements, é um horror. Então, eu conheço esses business models faz muito tempo, e desde que eu vi o Plano S concebido, era óbvio que é um top-down, né? Veio de cima do European Research Council e passou por cima, inclusive, das sociedades nacionais de fomento de ciências. E, pelo que eu vi no seu slide, muitas importantes das sociedades de fomento não estão lá. Embora vários agora gradualmente vão aderir com mudanças que, inclusive, estão sendo concebidas dentro do próprio Plano S. Ele não é mais o original, peça de horrores do início, já foi moderado, mas ainda é um problema. E o que você falou para as revistas, para o Brasil, o financiamento do Brasil é crítico nesse sentido. Embora nós não podemos esquecer que antes as taxas de assinatura, subscription, também eram absurdas e fontes enormes para os publishers, os commercial publishers. Então, nesse sentido, não mudou tanto, mas agora o peso está nas costas do pesquisador, né? Então, exato. E eu adiciono, perdoe interromper, Cláudio, há um tempero a mais nesse business, que é o valor do APC. Quer dizer, o valor do APC, houve uma inflação desse valor, né? Eu mostrei aquele levantamento da Universidade de Ottawa, 135% nos últimos 10 anos, acima da inflação. Sim. Mas o que explica isso? Né? Considerando que o custo operacional dessas editoras é extremamente baixo. Né? Caiu muito, né? Como online publication, a maioria dos não são mais impressos, então esse reduz o custo e também o envio por postagem, todo era implícito nos custos operacionais desses publishers. Isso não existe mais. Por isso não é também surpresa que surgiram muitos predatory journals. Essa é uma consequência diretamente relacionada a isso, não como o Plano S em si, mas com essa mudança no business model. Agora, eu fiquei muito feliz que você destacou a questão do Cielo, porque o Cielo, que era um repositório, mudou para um publisher. A Genetics and Molecular Biology é publicado pelo Cielo.
e esse garante que as APCs podem ser bastante baixos, inferiores a $1.000, né? E, inclusive, para os brasileiros, a gente pode diferenciar e controlar, inclusive, o custo do dólar, né, por real, né? Sim, mas eu acho que é um problema. Eu não teria o menor problema da minha parte em, por exemplo, passar a publicar os meus papers dos meus alunos na Brazilian Journal of Medical Research. Eu não teria o menor problema, ou na Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. Eu não teria o menor problema. O problema é que as agências, as nossas agências, quer dizer, a nossa comunidade, não vai considerar essa mudança coletivamente, né? Porque ela vai olhar o fator de impacto do Memórias ou da Brazilian Journal. Esse é um paper de terceira categoria. É essa mudança cultural que a gente precisa. E nós precisamos dessa reflexão e dessa mudança, né? É interessante, porque antigamente esses journals eram, pela própria comunidade, considerados como top. Aí, com as mudanças que ocorreram, OpenX e fator de impacto como principal análise, mudou. E, de fato, a maioria dos journals brasileiros tem fator de impacto no máximo 2. Não vai muito em cima disso. Mas referente à questão dos métodos de análise de quantitativo para qualitativo, ocorreu uma mudança muito interessante na avaliação CAPES. Agora, para o quadriênio, que foi induzido uma nova ficha de avaliação que exige que os programas colocam uma seleção dos melhores produtos, que já é um passo muito interessante, né, para sair um pouco dessa quantidade de publicações e fatores de impacto. Então, tem mudanças que estamos vendo nesse barco que pareceu indo para o oceano sem a gente, né, ainda nós conseguimos mudar um pouquinho desse percurso. Então, parabéns à iniciativa de vocês. Obrigado, Klaus. De fato, embora eu não seja coordenador de pós-graduação, mas eu fico sabendo das informações. Essa é uma mudança muito boa, né? Frente ao que poucos anos atrás, né, o CB2, o Ciências Biológicas 2 da CAPES, por exemplo, se baseava inteiramente no fator de impacto das revistas, o Qualis, né? Eu acho que tem problemas. Eu acho que o Qualis é um outro elefante que, na minha visão, o Qualis tinha que acabar, mas eu sei que vai ser difícil de mudar essa cultura, mas eu acho que o Qualis não ajuda. É um outro índice, né? Ele vira um índice em si, né? E aí as pós-graduações ficam jogando, né? Criando formas de colocar as suas produções em Qualis A1, A2, enfim. Trocar Impact Factor por Qualis, que é quase a mesma coisa, né? Mas eu fico feliz de ver o CNPq também, né? Alguns comitês assessores do CNPq, e particularmente, eu fiquei muito feliz de ver os critérios do comitê de imuno, da área de imuno, do CA de imuno. Eu achei fantástico, porque é exatamente essa mudança qualitativa. Embora ainda existam comitês assessores do CNPq que são totalmente quantofrênicos, né? O CA de parasito, por exemplo, ele é quantofrênico total. Ele estabelece, inclusive, uma lista de periódicos que pontuam, né? Na hora da avaliação. Quer dizer, não precisaria nem de avaliador ad hoc, era só criar um mecanismo, um barema, e a máquina calcula quem ganhou e quem não ganhou o grant, né? Muito bem, bom, mas, né, ficou aqui registrado que pelo menos 2 movimentos na CAPES e no CNPq no sentido de apontar contribuições mais relevantes, talvez ajude um pouquinho nesse cenário. A Gláucia Almeida quer fazer uma colocação. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Tá. Professor, excelente palestra. Eu sou aluna de doutorado no início do doutorado, então é muito importante esse tipo de palestra.
E eu fiquei um pouco chocada com o lucro, entre 36% e 39%, e eu fiquei pensando, meu Deus, alguma coisa tem que ser revertido disso. Você sabe se alguma parte desse lucro é revertido para a ciência, em forma de investimento, grants, bolsas e tudo mais? Então, excelente pergunta, Glaucia. Em parte, sim, mas, em geral, é uma caixa preta. E eu vou dizer 2 exemplos. O primeiro deles são as revistas que são Golden, Open Access, mas são revistas apoiadas por sociedades científicas. Por exemplo, Journal of Biological Chemistry, JBC, que é uma revista tradicional da nossa área, né, de bioquímica e biologia molecular. Recentemente, ela aderiu a um Transformative Agreement e ela se tornou Golden. Hoje, para você publicar no JBC, você vai ter que desembolsar $2.500, tá? Sem direito ao waiver. O JBC, né, ele é Eu que caí? Oi, eu tô aqui. Então acho que... aberto, porque o JBC... Acho que é o Marcos que está pipocando, hein? Ela não gosta de colocar essas informações de forma tão transparente assim. Para onde vai o orçamento arrecadado dos APCs? Em princípio, se você lê os documentos, parte disso reverte para a sociedade, tá? Mas a gente não sabe quanto. Tá? A outra é a... Está cortando, né? forma bastante comedida, né? Mas quando se trata do Plan S, eu sou mais ativo. E eu tive uma pequena discussão com um dos editores do Grupo Frontiers, em que eu fiz uma crítica bastante incisiva sobre o Plan S, porque, na verdade, o Plan S ele foi criado, ele foi concebido pelo Grupo Frontiers. Existem documentos que atestam isso claramente, eu posso disponibilizar depois, quem tiver interesse. E eu fiz um dia uma thread, né, um fio no Twitter, criticando o Grupo Frontiers pela criação do Plan S como ele era inicialmente. E aí uma editora da Frontiers me respondeu o seguinte: essa sua crítica ela não é totalmente válida, porque nós utilizamos 11% de toda a arrecadação do APC do Grupo Frontiers para financiar waivers. Aí eu fico pensando, ok, então dos 36%, né, dos 30% de margem de lucro, eles pegam 3%, né, 10% de 30%, né, eles pegam 3% disso e refinancia o waiver. Né, e eles acham isso como se fosse uma questão filantrópica. Né? Olha, eu estou dando essa migalha para você, mas fique satisfeito por isso. Então, Glaucia, é uma caixa preta. É uma caixa preta saber entrar no destino dos recursos arrecadados pelo IPC, desses grandes grupos editoriais. Não é tão fácil. Inacreditável, né? Obrigada, professor. Pois é, de nada. Obrigado a você. Mais algum ponto aí? Enquanto o pessoal pensa, eu vou rapidamente fazer uma colocação para os sobreviventes que ainda estão aí nos acompanhando. Assim, todas essas possibilidades, quer dizer, reverter parte do lucro para financiar o waiver, ou a gente conseguir redirecionar internamente parte dos recursos das nossas agências nacionais para pagar Open Access, enfim, várias outras coisas que você citou, na verdade, são maneiras de se adaptar a um sistema que, na sua base, como você mostrou muito bem, é um sistema bizarro, né? Então, a minha colocação é assim, você mencionou muito a contofrenia relacionada ao impact factor. A minha colocação é até que ponto a obsessão por número de artigos publicados por unidade de tempo
né, ano, Uhum. contribui ainda mais do que essa obsessão pelo impact factor para o que a gente está vivendo. Porque se a gente fizer o exercício de pensar, bom, se todos nós publicássemos menos artigos, porém artigos mais com potencial de contribuição para o entendimento de né, processo biológico qualquer mais significativo, né, existiria uma competição, né, menor das revistas pelos artigos dos pesquisadores, né? O trabalho do peer review seria menor para a gente, portanto, a gente poderia fazer um trabalho menos baseado em parâmetros e mais baseado em aspectos subjetivos, como você colocou, né? As agências, quando forem nos julgar para dar os grants, também olhariam mais a contribuição qualitativa dos poucos artigos, em vez de... E por aí vai. Então, será que a gente pensando assim numa solução de verdade, não em adaptações, o caminho não seria a gente entender que a gente deveria publicar menos e com mais qualidade? Eu concordo plenamente, Adriano, e adiciono, né, na verdade, essa tua percepção, né, a quantofrenia acadêmica que a gente colocou, o número de papers faz parte dessa equação. A quantofrenia, o minimal publishing unit, né, a ciência salame. A ciência salame faz parte da quantofrenia, né? A questão é que a pressão é tão grande, que hoje o publish or perish já não encaixa mais, né? A realidade hoje é publish more with highest impact factor or perish. Quer dizer, não adianta só publicar em MUP, né? Minimal Unit of Publications de impact factor baixo, porque isso não vai trazer like de ninguém, né? Infelizmente, né? Não deveria ser assim. Eu acho que existem boas mudanças nesse sentido também, Adriana. Por exemplo, eu acho que a forma de avaliação que a FAPESP faz, talvez vocês daqui do Estado de São Paulo vão ter mais críticas à FAPESP do que eu, mas eu como avaliador, eu vejo a diferença. Eu acho que a forma de avaliação dos grants da FAPESP, frente ao CNPq e à FAPERJ, é assustadoramente melhor. Muito mais subjetiva, muito menos quantofrênica, no meu entender, né? Eu vejo o CNPq novamente, né, e a CAPES, essas mudanças na última avaliação quadrienal, mas eu acho que lentamente a gente está começando a perceber que talvez menos seja melhor. Eu acho que a gente está passando de uma sociedade quantofrênica para lentamente uma sociedade mais justa, mais quantitativamente igualitária e mais robusta. O problema é que a velocidade dessas transformações elas são lentas, né? A gente não está conseguindo fazer essas mudanças, pelo menos na nossa geração, né? Talvez a próxima geração que esteja sendo formada aí vai colher os frutos, né, lá na frente. E a gente não vai ver isso na nossa geração. Mas cabe a nós, né? Nós temos que fazer essa mudança. Quer dizer, se cada um de nós começar a repensar a forma como a gente avalia os projetos que chegam na nossa mão, os nossos papers, como avaliar numa banca, né? Toda vez que a gente sentar numa banca de avaliação de tese, de concurso, né? Eu fico horrorizado, né, de ouvir histórias de colegas meus que participam de concursos e o concurso é praticamente definido por um barema, né? Um algoritmo que associa fator de impacto com o número de papers e faz o ranqueamento, acabou. A entrevista, a aula é uma mera formalidade, quer dizer, eu acho isso um absurdo. Mas eu acho que essa discussão é importante. Eu acho que isso faz parte isso que a gente está fazendo aqui, eu acho que é uma parte importantíssima para ecoar e amplificar essas ideias e apontar o caminho.
E a maneira como a gente orienta a nossa geração aí, né, Com atrás da certeza, gente, né? com certeza, com Porque, certeza. né, um monte Ah, de doutorando e mestrando aí ouvindo, acho que é importante, né? Quer dizer, com né? certeza, né? Na hora que você chegar lá na frente, né? E o aluno, poxa, mas eu terminei o meu doutorado, fiz a minha pós-graduação inteira com esse orientador e estou terminando o doutorado com um paper só, né? Mas que paper é esse? Qual foi a contribuição? Né? Por O que que exemplo, você aprendeu nessa caminhada que você vai levar exato, para o resto da tua carreira? exato. Eu acho, por exemplo, um erro, né? A pós-graduação da qual eu sou vinculado, né? Na minha pós-graduação no Instituto de Bioquímica Médica, por exemplo, eu acho um erro. Eu sou um crítico ferrenho, né? E eu sei que muitas pós-graduações também adotam esse critério, né? Quer dizer, o aluno só pode defender a tese de doutorado se ele tiver um paper publicado. Por quê? Para atender a quantofrenia da CAPES. Eu acho um erro, porque muitas vezes o aluno é forçado a publicar uma história pela parcial, quer dizer, corta a história ao meio, né, ou uma parte dela, para atender a quantofrenia da CAPES. Né? E quantas vezes já aconteceu comigo isso, orientar o aluno e eu fazer essa escolha de Sofia. Né? Novamente, né, acho que essa mudança coletiva é necessária. Né? Mas é importante que os jovens ouçam isso e vejam que eles não estão sozinhos. A gente tem mais gente que pensa para um mundo diferente, um mundo melhor, mais justo, né? Que não seja essa loucura de números. Todos nós sermos transformados num número. Acho que ninguém gosta de ser transformado num número. Né? Muito bem. Acho que já ocupamos um bocado aí da tua energia, teu tempo, Marcos. Tenho certeza que todo mundo, como eu, está agradecendo muito tua fala, teus comentários. Acho que vamos carregar aí essas inquietações e reflexões aí para o nosso dia a dia. Eu só recomendo aqui, agradeço mais uma vez a participação, o convite, e lembrar a todos, eu coloquei o link do IRSA no chat. Tem alguém aqui me pedindo meu canal do YouTube, eu estou colocando aqui o meu canal do YouTube. Tem aulas minhas, aí é bioquímica, bioenergética, é a minha área de atuação, mas tem um pouco dessa quantofrenia que eu estou discutindo aí pelo Brasil afora. Então, quem tiver interesse, chega lá depois e segue. Vão ter posts sobre isso. Então, obrigado, Adriano, pelo convite. Obrigado a todos pelos comentários e pensemos aí nessas possibilidades para tornar o nosso ambiente mais saudável. Muito bom. Obrigado, Marcos. Já fica marcado aí em data a ser definida nosso próximo encontro para você falar de estresse oxidativo, bioenergética e afins. Ok, Falou? já aceitei. Só definir a data. Muito bom. Obrigado, um abraço Ok, e cuidem aí. Foi muito bom te rever, cara. um abraço também. Um prazer. Bem aí. Tchau, tchau. Tchau a Tchau, todos. tchau. Muito Tchau, bom. tchau. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.